Olá, caro irmão, cara irmã, minha saudação franciscana de paz e bem. Hoje, dia 16 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa, estaremos a meditar a palavra de Deus e que encontre espaço em nosso coração. Eu, Frei Aleluia, vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima, estarei conduzindo nessa bela reflexão para cada um de vós. Hoje, caro irmão, cara irmã, a primeira leitura é extraída do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 11 a 26. Pedro começa a explicar tudo o que ocorreu com o Jesus crucificado, dando sentido ao milagre do homem que era paralítico e que eles, sem ouro e sem prata, deram aquilo que eles tinham, Jesus. Por fim, é interessante porque ela nos dá um sinal de que a igreja não é o fim. A igreja é o meio pelo qual se vai até Jesus. A igreja é aquela que apresenta Jesus Cristo às pessoas. E necessariamente nós temos que ter isso no nosso coração. Não temos nem poder nem glória, senão aquilo que vem de Cristo para cada um de nós. A experiência que nós tomamos do Salmo é o Salmo 8, com a resposta: O Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. A leitura do Evangelho é extraída do livro de Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48. Vou ler para você. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão de os pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Caro irmão, cara irmã, essa palavra vem nos refrescar muito o coração, porque ela diz que não foi fácil para os discípulos entenderem a ressurreição, como todos nós, não é fácil entender. A gente só pode entender a ressurreição através da crucificação, ou seja, morrer para ressurgir. E como é desafiador para nós tentarmos entender e participar desse movimento, deixar realmente que isso seja vida. Mas isso é interessante. Quem aparece para eles é o crucificado, já ressuscitado. E por fim, ele nos dá um elemento muito forte para o coração, para entendermos que ele pode ir e vir na liberdade de ressuscitado, mas temos que entender. É necessário passar pela crucifixão para a ressurreição. Por isso ele aparece para eles. E por fim ele abre a inteligência dos seus discípulos com a palavra. Por isso é necessário a palavra na nossa vida. É necessário contemplar os mistérios de Cristo, porque a gente vai entender o que significa viver para morrer dando a vida pelo outro.
na iminência da ressurreição, porque tudo que aconteceu com ele acontecerá conosco. No fim, o relato de Lucas é seguro fundamento de nossa esperança. Se o ressuscitado não é uma ilusão, nossa esperança não é vã. Então você pode acreditar que dando a outra face, perdoando 70 vezes 7, tudo vai acontecer. Por fim, o crucificado registra novamente. Quando ele estava vivo, a sua religião era perdoar, ele vai falar: convertei-vos e crede no Evangelho e perdoa. Agora, depois que ele ressuscitou, ele retornou à vida, ele vai falar o mesmo. O nosso distintivo, o nosso uniforme é esse. Onde fores, vão reconhecer que vocês se converteram e agora perdoam, porque é isso que nós rezamos no Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por isso, o emblema do cristão é a conversão e o perdão. Bem, caro irmão, cara irmã, que o bom Deus continue a trilhar os caminhos junto comigo, contigo, com todos nós dessa religião, para que possamos crescer em graça e santidade. Digo para vocês que as igrejas estão abertas, então se você desejar fazer a sua adoração, rezar o seu texto na igreja, pode ir livremente, não podemos aglomerar as pessoas dentro da igreja. Por fim, se você indo à igreja, não deixe de pagar o dízimo, não deixe de colocar um dinheirinho na coleta. Nós temos muita conta para pagar, temos muita coisa para manter esta obra em pé. Por fim, digo para vocês também que a Pascom está fazendo sua promoção. Se você puder deixar um álcool gel, um sabonete, um sabão, alguma coisa para as famílias que mais necessitam lá na igreja, ótimo. E participe conosco da campanha do novenário. Já as camisas da novena de Nossa Senhora de Fátima já estão à venda na Secretaria Paroquial, no valor de R$25. Você passando por ali, você possa comprar. Bem, caro irmão, cara irmã, nos acompanhe sempre pelo Instagram e pelo Facebook, Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Estaremos juntos sempre. Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Minha saudação franciscana de paz e bem.